Boa noite, meus amigos aí do Centro Espírita Jesus de Nazaré, mais uma vez aqui reunidos para estudarmos mais um trechinho do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos ainda no capítulo 8, Emancipação da Alma. Não adianta falar aqui o número da página, né? Tem que procurar aí no livro de cada um, porque cada um tem uma editora. O meu aqui é a página 148, mas isso varia de edição para edição. Nós estamos então no capítulo 8, Emancipação da Alma. Hoje nós vamos falar na questão 419, que entra num outro subtítulo, né, que é a transmissão oculta do pensamento. E aí a pergunta que Kardec faz é assim, né? Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? E aí a resposta, né, antes de nós fazermos algum comentário aqui, que os espíritos deram a Kardec: já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais de uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. Nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Bom, então a resposta é bem clara, né? E a pergunta explicando, né? Ela é também muito clara, eu acho que não demanda muita explicação. Está falando aqui de algumas ideias que surgem ao mesmo tempo em vários lugares, né? E nós temos aí, né, nas ciências, nos nossos últimos 150 anos, aí, 200 anos, várias coisas que foram inventadas mais ou menos ao mesmo tempo, né? Que tinha várias pessoas desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Tem exemplo, por exemplo, o telefone, o telégrafo, a locomotiva a vapor, o avião, fotografia, calculadora, a fotocopiadora, na química, a tabela periódica, ela foi desenvolvida por vários cientistas quase que ao mesmo tempo, com pequenas diferenças. No fim, um juntou com o outro e aperfeiçoou. Então, isso vai bem, né, aqui, de acordo com aquilo que nós acreditamos da teoria espírita, né? Porque se somos espíritos, né, imortais, se continuamos com a consciência que temos de espíritos imortais enquanto nosso corpo está dormindo, é muito natural que nós, como seres gregários que somos, né, que nos juntamos sempre até por instinto, né? Isso vem lá dos tempos primordiais lá, que nós sempre tivemos a necessidade de nos juntar para melhorar nossas condições de sobrevivência, né? Então nós temos essa característica. Nada mais justo do que quando estamos no sono, né, com o espírito um pouco mais livre do que quando estamos em vigília, nós possamos nos reunir com outros espíritos e conversar a respeito das coisas do nosso dia a dia, da nossa evolução espiritual e assim por diante. E isso, né, isso é muito claro, né? E também tem um outro lado que é muito importante de dizer que, né, lembrar que Kardec, né, certa vez, ele perguntou aos espíritos, né, se ele não desse conta de fazer o trabalho que ele estava sendo convidado, né, entre aspas, a fazer. E a resposta foi simples, né? Se você não der conta, o outro fará. Então, é bem claro, né? Quando existe alguma coisa por ser descoberta ou desenvolvida, é bem claro que vem da vontade de Deus, né? Nada acontece sem que Deus permita, e se aquilo está planejado para acontecer naquele momento, vai acontecer. Não vai ficar nas mãos de uma pessoa só. E se aquela pessoa falir, a coisa não se desenvolve. Não, se aquela pessoa falir, outro vai desenvolver,
né? E é por isso, muitas vezes, né, que a gente vê várias coisas sendo inventadas mais ou menos ao mesmo tempo, e hoje em dia isso contribui muito com a velocidade com que a tecnologia avança, porque hoje em dia as pessoas se comunicam com muita facilidade. Antigamente uma pessoa estava inventando uma coisa e outra inventando mais ou menos a mesma coisa em outro lugar, só se descobria que tinham inventado mais ou menos a mesma coisa anos depois. Agora não, né? Agora quando alguém está pesquisando alguma coisa, outro está pesquisando também, gera até uma comunhão de pensamentos ali, assim, encarnados mesmo, né? De pensamentos conscientes, para fazer a coisa acelerar, muitas vezes quando não existe o espírito competitivo, que também acelera, né, a produtividade. Bom, e o comentário do nosso irmão Miramês aqui é muito claro também, é muito legal, porque ele fala assim, né, lá no comecinho ele até usa a palavra descobrir no lugar de inventar, mas na verdade, né, o que ele quer dizer é que, na verdade, ninguém inventa nada, né? A gente descobre algo que estava encoberto, e a palavra descobrir vem de tirar a coberta, né? Porque vejam só, nós acreditamos que existem vários mundos, né? Nós vimos já lá no estudo do Evangelho, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então nós acreditamos que tem muitos mundos, nós sabemos que existem aí em cada galáxia aproximadamente 200 bilhões de estrelas, em cada estrela tem lá os seus sistemas planetários, e hoje em dia, né, nós sabemos que existem aproximadamente 3 trilhões de galáxias. Então imagine 3 trilhões de galáxias com 200 bilhões de sistemas solares dentro de cada uma delas. Dentro desse universo todo, que é o que nós presumimos conhecer, né, no nosso pequeno avanço, tem muitos mundos, né? E obviamente que tem mundos muito mais desenvolvidos que o nosso, que já desenvolveram coisas que nós estamos orgulhosos de termos inventado ontem. Então, quando nós temos lá um celular que filma, né, o celular que está me filmando aqui, que fantástico, nós conseguimos hoje conversar olhando para a carinha da pessoa e tal, isso já deve ter em outros mundos há milênios, e outras coisas com as quais nós nem sonhamos, né? Já tem em outros lugares, já foi tudo desenvolvido, né? E nós aqui ficamos orgulhosos de termos inventado, mas na verdade nós, com a permissão de Deus, descobrimos, né? Na verdade, nós somos instrumentos de Deus para uma das suas casas, né? uma das suas moradas, para que ela se desenvolva, e assim a coisa vai, né? Quando vamos evoluindo, né? E todos nós iremos evoluir, esse é o destino de todos nós, né? Existe, assim como a força gravitacional, existe a força do amor incondicional de Deus, que nos atrai a todos para a sua própria perfeição, né? Então esse é o caminho do qual nós não conseguimos nos desviar, nós conseguimos muitas vezes nos retardar, nos atrasar, mas nós não conseguimos nos desviar deste caminho do desenvolvimento. Então, num determinado momento, né, num estágio da nossa evolução, nós seremos, né, como Jesus já é há muito tempo, né, um co-criador do universo. Criador, só Deus. Então, Jesus pôde ter a oportunidade de ser co-criador da Terra, né, quando ele recebeu por missão ser o governador deste planeta, sei lá, né, pelo menos 5 bilhões de anos atrás, porque é mais ou menos, né, 4,5 bilhões de anos é o tempo que se presume que a Terra tenha de existência, né? Então, pelo menos há um pouco mais do que isso, Jesus recebeu a missão de governar e de organizar esse planeta desde o seu princípio, né? Então ele já era na época um espírito de alta magnitude, evidentemente, né? E então ele ganha a oportunidade de ser co-criador, mas não o criador.
E nós aqui somos inventores, muitas vezes, né, de coisas que nós, na verdade, estamos apenas descobrindo. E essas descobertas, muitas vezes, nós estamos falando aqui da transmissão oculta do pensamento, né, elas vêm de oportunidades que os espíritos têm enquanto estão dormindo, de se comunicarem, e quando acordam, têm lá as suas intuições, as suas lembranças, e vão e desenvolvem alguma coisa. É por aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.